Olá! Nesta aula, veremos a fórmula do termo geral e a somatória da progressão geométrica. Para isso, vamos lembrar um pouquinho. Uma progressão de números na qual o quociente entre dois termos consecutivos é constante é denominada progressão geométrica, ou abreviadamente de PG, representada por A1, o primeiro elemento, por A2, o segundo elemento de uma PG e assim sucessivamente, até o último elemento, que é representado por AN. A PG pode ser finita, quando conhecemos seu último termo, ou infinita, quando não conhecemos o seu último termo. O quociente entre dois termos consecutivos de uma PG é constante. Esse valor constante, que é o quociente entre um termo e outro, é denominado razão da PG e é representado pela letra Q. Se representarmos um termo qualquer de uma PG por AN, então podemos dizer que o seu antecessor é igual a AN menos 1 e que o seu consequente é igual a AN mais 1. Uma progressão geométrica é constante quando a sua razão é igual a 1 ou quando o primeiro termo é igual a 0. Neste caso, todos os termos da PG têm o mesmo valor. Uma progressão geométrica é crescente quando o consequente de um termo qualquer é maior que esse termo. Isto ocorre quando a razão é maior que 1 e o primeiro termo é maior que 0, ou quando a razão é maior que 0 e menor que 1 e o primeiro termo é menor que 0. Uma progressão geométrica é decrescente quando o consequente de um termo qualquer é menor que esse termo. Isso ocorre quando a razão é maior que 1 e o primeiro termo menor que 0, ou quando a razão é maior que 0 e menor que 1 e o primeiro termo é maior que 0. E uma progressão geométrica cujos termos alternem ou oscilem de positivo para negativo ou vice-versa é denominada PG oscilante ou PG alternante. Isso ocorre quando a razão é menor que 0 e o primeiro termo é diferente de 0. Acompanhe alguns exemplos de PG constantes e crescentes. Progressões geométricas constantes. PG 0, 0, 0, 0, reticências. Razão igual a 1. PG 5, 5, reticências 5. Razão igual a 1. PG 9, 9, 9. Razão igual a 1. Nesses exemplos, as razões são iguais a 1, portanto, progressões constantes. Progressões geométricas crescentes. PG 1, 2, 4, reticências. Razão igual a 2. PG menos 480, menos 120, menos 30, reticências. Razão igual a 0,25. No primeiro caso, Q maior que 1 e A1 maior que 0. No segundo caso, temos Q maior que 0 e menor que 1. A1 menor que 0. Acompanhe no próximo slide exemplos de PG crescente e alternante ou oscilante. Progressões geométricas decrescentes. PG menos 35, menos 105, menos 315, reticências. Razão igual a 3. PG 1400, 560, 224, reticências. Razão igual a 0,4. No primeiro exemplo, Q maior que 1 e A1 menor que 0. E no segundo temos que Q maior que 0 e menor que 1 e A1 maior que 0. Progressões geométricas alternantes ou oscilantes. PG, menos 3, 6, menos 12, reticências. Razão igual a menos 2. PG, 729, menos 218,7, 65,61, menos 19,683, reticências. Razão igual a menos 0,3.
Em ambos os casos, A1 diferente de zero e Q menor que zero. Nós já sabemos que o termo seguinte a um termo de uma PG é igual ao referido termo multiplicado pela razão Q. Para uma PG genérica, podemos dizer que o segundo termo é igual ao primeiro termo, A1, vezes a razão Q. Acompanhe. A2 igual a A1 vezes Q. O terceiro termo é resultado da multiplicação do segundo termo pela razão. A3 igual a A2 vezes Q. No entanto, como vimos que A2 igual a A1 vezes Q, substituindo-o na expressão, temos A3 igual a A1 vezes Q vezes Q. Assim, A3 igual a A1 vezes Q ao quadrado. O quarto termo é resultado do produto do terceiro termo com a razão e como sabemos que A3 é igual a A1 vezes Q ao quadrado, temos A4 igual a A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. Assim, A4 igual a A1 vezes Q ao cubo. Pelo mesmo raciocínio, o quinto termo será A5 igual a A1 vezes Q ao cubo vezes Q. Assim, A5 é igual a A1 vezes Q elevado a 4. Partindo desse raciocínio e de forma resumida, acompanhe a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos ver alguns exemplos de como utilizamos essa fórmula do termo geral da progressão geométrica. Acompanhe o primeiro exemplo. Em uma progressão geométrica, temos que o primeiro termo equivale a 4 e a razão igual a 3. Determine o oitavo termo dessa progressão geométrica. Substituindo as informações na fórmula do termo geral, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, temos A8 igual a A4 vezes 3 elevado a 8 menos 1. Resolvendo a subtração do expoente, fica A8 igual a 4 vezes 3 elevado à sétima potência. Resolvendo a potência, temos A8 igual a 4 vezes 2.187. Assim, A8 é igual a 8.748. Assim, o oitavo termo da PG descrita é o número 8.748. Acompanhe um exemplo em que será dada a progressão geométrica e será pedido o 10º termo da PG. Porém, não será informada a razão desta PG. Portanto, vamos lembrar que, para calcular a razão da PG, temos que dividir qualquer termo a partir do segundo pelo termo anterior. Acompanhe. Dada a PG 3, 9, 27 reticências. Determine o 10º termo. Vamos primeiro calcular a razão. Q igual a 9 dividido por 3 igual a 3. Agora, vamos substituir as informações que temos na fórmula do termo geral. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A10 igual a 3 vezes 3 elevado a 10 menos 1. A10 igual a 3 vezes 3 elevado a 9. Resolvendo primeiro a potência, temos A10 igual a 3 vezes 19.683. Logo, A10 é igual a 59.049. Assim como na progressão aritmética, temos para a progressão geométrica uma fórmula para calcularmos a soma dos termos de uma PG.
Acompanhe essa fórmula. Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Vamos acompanhar alguns exemplos da aplicação da fórmula da soma da progressão geométrica. Considere a PG 3, 9, 27 reticências. Determine a soma dos 10 primeiros elementos dessa PG. Sabemos que a razão desta PG é igual a 3, pois 9 dividido por 3 é igual a 3. Substituindo as informações na fórmula Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, temos S10 igual a 3 vezes 3 elevado a 10 menos 1 sobre 3 menos 1. Resolvendo a potência e a subtração do denominador, S10 igual a 3 vezes 59.049 menos 1 sobre 2. Resolvendo a subtração entre parênteses, temos S10 igual a 3 vezes 59.048 sobre 2. S10 igual a 177.144 sobre 2. Logo, S10 é igual a 88.572. Lembre-se que primeiro resolvemos a potência, depois os parênteses, depois a multiplicação e, por fim, as adições ou subtrações. Acompanhe mais um exemplo que utilizamos a fórmula do termo geral da progressão geométrica. Uma dona de casa registrou os gastos mensais com o supermercado durante todo o ano. Os valores foram os seguintes: janeiro, R$ 98,00, fevereiro, R$ 99,96, março, R$ 101,96, abril, R$ 104,00, maio, R$ 106,08. Calcule o gasto anual dessa dona de casa, considerando que em todos os meses o índice inflacionário foi constante. Os termos estão em progressão geométrica. Observe: 106,08 dividido por 104 é igual a 1,02. 104 dividido por 101,96 é igual a 1,02. 101,96 dividido por 99,96 é igual a 1,02. E 99,96 dividido por 98 é igual a 1,02. A razão dessa progressão geométrica é dada por 1,02. Isto indica que a inflação entre os meses é de 2%. Nesse exercício, precisamos calcular primeiro a razão desta PG para podermos utilizar a fórmula da somatória da PG, para concluirmos o exercício. Já temos o primeiro termo, A1, calculamos a razão, Q, e sabemos que o N, ou seja, a quantidade de termos, é 12, pois o cálculo é referente ao ano, portanto, 12 meses. Acompanhe a substituição dos valores na fórmula. Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Sn igual a 98 vezes 1,02 elevado a 12 menos 1, sobre 1,02 menos 1. Resolvendo o parênteses, temos Sn igual a 98 vezes 1,2682417,9 menos 1 sobre 0,2. Logo, Sn igual a 98
vezes 0,2, 682417,9 sobre 0,2. Assim, SN é igual a 1.314,39. Os gastos da dona de casa com compras de supermercado foram equivalentes a R$ 1.314,39. Aprendemos nesta aula a fórmula do termo geral da PG e a fórmula da soma da PG. Espero que tenha ficado clara a aplicação destas relações. Até a próxima aula.